aos nossos vários corpos, nós temos mais do que este corpinho maravilhoso que nós vemos com os nossos olhos também maravilhosos. Portanto, a ciência hoje em dia já nos ensina de que, além do corpo físico, nós temos outras unidades, digamos assim. Temos, portanto, um corpo energético, temos um corpo emocional e temos um corpo mental. O corpo energético também é chamado de energossoma, o corpo emocional, que é o meu corpo das minhas emoções, dos meus sentimentos, é chamado de psicossoma, e o meu corpo mental é chamado de mentalsoma. Estes corpos estão todos ligados e nós sabemos, portanto, que entre o corpo físico e o corpo emocional existe o campo eletromagnético, que é o meu corpo energético, que também é chamado de aura. Portanto, quando nós nos conseguimos concentrar, quando nós conseguimos abrir o quê? Quando nós conseguimos estar mais sensíveis às diversas frequências de energia, nós conseguimos captar então as auras das outras pessoas. Isto treina-se e eu aconselho a que façam esse treino, que é muito interessante. Então nós temos 7 chakras, os 7 chakras que pertencem ao corpo energético, também são chamados de corpos subtis, e, portanto, são muito importantes para a transformação da energia na multidimensionalidade. Relembro que, hoje em dia, já existem métodos de captar a nossa aura e o nosso campo eletromagnético, portanto, a ciência já está muito avançada em relação a isto. Portanto, quando eu ensino às crianças que existem, pelo menos eu estou aqui a falar em 4 corpos, embora depois se possam falar em mais corpos, mas não vamos por hoje, não vamos falar sobre isso. Então, quando eu tenho o meu corpo físico, quando eu tenho depois o meu corpo energético, que vamos pensar no corpo energético como uma chiclete entre o meu corpo físico e o meu psicossoma, e depois eu tenho o meu mentalsoma, que é o meu corpo mental, o meu corpo das ideias. É muito importante entender uma coisa. Assim como eu tomo banho com o meu corpo físico, eu cuido do meu corpo, então nós também temos que cuidar dos outros corpos. Então é importante, lembra-se que esta seria uma palestra infantil, depois houve aqui um problema com o horário, mas esta era uma palestra para as crianças, então é importante ensinar às crianças os cuidados a ter com o corpo físico, uma hora de acordar, a hora de deitar, a roupa que escolhem é muito interessante, a escolha das cores, ou eventualmente termos algum cuidado com o material que é escolhido para usarmos nas nossas crianças, a comida que estamos a dar aos nossos filhos, a comida faz as crianças estarem tensas, nervosas, excitadas, ansiosas, preocupadas com o passado ou ansiosas com o futuro. A comida faz isto, porque a comida tem uma vibração e a comida tem uma frequência. Então, quando eu como algo, ou que seja inflamatório, ou que seja muito refinado, faz-me estar ou mais ocupada para trás ou para a frente e isso prejudica-me. É muito importante também que tenhamos estes cuidados com o corpo físico, possamos ensinar então às nossas crianças para que elas comecem a ser responsáveis pelo seu próprio corpo e não tenham que ser os pais e as mães que estejam sempre a pensar no que é que vão fazer. As crianças devem saber que a comida interfere naquilo que elas sentem, que a hora de deitar e a hora de acordar interferem no crescimento, interferem no metabolismo. Então, esta é a forma que nós temos de cuidar do nosso corpo físico. E também, sendo assim, nós temos que explicar às crianças como é que elas vão cuidar do seu campo emocional, do seu campo energético, portanto, do seu energossoma. Existem técnicas bioenergéticas que podem ser ensinadas às crianças. Relembro que nós absorvemos energia de 3 fontes principais, do sol, do ar e da terra. E, portanto, neste sentido, existem exercícios, como por exemplo o estado vibracional, no qual eu posso ensinar à criança que ela imagine um pequeno elevador a ir desde a cabecinha até aos pés,
e dos pés à cabeça, em que o meu corpo literalmente seja como um bloco e, portanto, eu depois o que tenho que fazer é imaginar que este elevador está a ganhar velocidade e sobe e desce do meu corpo, e isto faz aquilo que se chama o desassédio do meu corpo. Também se podem ensinar às crianças outras técnicas, como, por exemplo, a exteriorização de energias ou a absorção de energias. Estes são exercícios bioenergéticos que deviam ser dados tal qual é dada à mama da mãe. Devemos ensinar isto às mães, para as mães ensinarem isto aos filhos. Portanto, estas 3 técnicas vocês têm que sabê-las. Exteriorização de energia, absorção de energia e estado vibracional. E podem, por exemplo, muito facilmente brincar com uma criança, ou brincar vocês próprios, quer dizer, isto se não fizerem o conselho que eu disse no domingo, tomarem banho juntos, se tomam banho juntos com o companheiro ou com a companheira, já não dá para fazer esta técnica que eu vou dizer a seguir. Mas quando estão a tomar banho, vocês imaginam que essa água literalmente esteja a fazer a limpeza do vosso campo energético ou o campo eletromagnético, a vossa aura, ok? Bom, o que é importante? Quanto mais eu trabalho o meu corpo energético, mais eu consigo aceder à multidimensionalidade e, portanto, também mais eu consigo aceder a uma consciência que nós podemos chamar os nossos amparadores extrafísicos. Então é importante as crianças perceberem que aquilo que religiosamente se chamava anjo da guarda ou um anjo guardião, ou, portanto, esta conotação religiosa nós não a vamos ter aqui, mas vamos sim explicar às crianças que quando elas acedem a outra dimensão, elas conseguem aceder a uma consciência que lhe vai ajudar em determinados momentos da vida ou em alguma função que ela possa ter na sua vida. Isto, portanto, já falamos das técnicas em relação ao corpo físico, das técnicas em relação ao campo eletromagnético ou energossoma e as técnicas em relação então ao nosso corpo emocional ou psicossoma. No meu campo emocional, eu tenho que ter o empoderamento das minhas emoções e eu devo ensinar às crianças a nunca reprimir as emoções, ensinar-lhes técnicas do perdão para quando elas se aborrecem com alguma coisa. É muito importante as técnicas do perdão para que não fiquem ressentimentos ou mágoas e também termos um bom ambiente familiar no qual nós possamos então melhorar a personalidade da criança para que essa criança seja um agente catalisador da evolução do seu grupo karma. O seu grupo karma é digamos, a família mais alargada que tem a ver com todas essas vidas. E depois, em termos do corpo mental ou mental soma, podemos fazer alguns exercícios mentais que nos possam ajudar. Relembro que estes corpos atuam nas múltiplas dimensões porque nós somos seres multidimensionais e também muito importante, para não haver, muito importante é que nós devemos ver as crianças como consciências. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, embora nós vemos a criança como ela é no seu corpo físico, na vida intrafísica, como uma criança no planeta Terra, é importante que em algumas situações nós possamos ver as crianças como consciências, porque isso ajuda-nos a perceber algumas frases ou alguns comportamentos que nós entendemos que não são normais para uma criança, mas que enquanto uma consciência com multi-existências, que atua na multidimensionalidade, com um passado, com muitas experiências, essa consciência terá e não como criança propriamente dita. Compreenderam isso?